Fala aí, galerinha, tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui mais uma dica, né? Principalmente quando o pessoal fala, você corta esse valor, corta esse valor, corta esse valor. Então vamos tentar fazer isso de uma maneira bem simples para que vocês possam entender o porquê que a gente corta alguns valores, tá? Agora vamos lá. Se a gente tem aqui um caso de A, B e C, aí você fala que o A é diferente do B e que o C é diferente de zero. Mas também o A tem que ser diferente de zero e o B tem que ser diferente de zero. Porque se a gente monta uma fração desse jeito, e principalmente o B igual a zero, se B igual a zero, B vezes C vai dar zero, certo? E aí nós vamos ter uma fração com denominador zero. Como o denominador da fração representa o divisor, né, quando a gente trata de divisão, se o divisor é zero, ele vai fazer com que essa divisão possua infinitas soluções. E como a gente sabe, para que a divisão ela exista, o quociente deve ser único. Então, se eu tenho um quociente com infinitas respostas, isso não vai ser aceitável, certo? Então, a gente vai pensar nesse caso aqui que o A vai ser diferente de zero, o B vai ser diferente de zero e o C vai ser diferente de zero. O que acontece é que se o C é diferente de zero, quando eu tenho aqui em cima um C e aqui outro C, aqui embaixo outro C, eu posso falar que a divisão entre esses dois termos ela vai ser 1. Porque quando você divide um termo por ele mesmo, essa divisão leva ao elemento neutro multiplicativo, e o elemento neutro multiplicativo é 1. Então, por isso que a gente fala que corta o valor, mas na verdade você está efetuando a divisão de dois termos que são semelhantes, e a divisão desses dois termos semelhantes dá 1. Um no numerador e um no denominador, porque tem muita gente que acha também que quando você corta, isso aqui vai dar zero, mas não. Como é uma divisão, então aqui é 1 e aqui também é 1. Logo, A vezes 1, A, e B vezes 1, B. Então você tem que essa fração aqui, ela acabou de ser construída. Agora vamos pensar que você pega um A pertencente aos inteiros sem o zero. É isso que significa esse asterisco aqui em cima, tá? O asterisco ele marca que esse conjunto não tem o zero pertencente a ele. E aí você pega que o B pertence também aos inteiros sem o zero. Se A e B não têm múltiplos comuns, A, B é uma fração irredutível. Tá? O que vai ser irredutível? Quer dizer que você não consegue mais dividir nos inteiros o numerador pelo denominador. Ah, Thiago, nos reais eu consigo dividir. Ok, nos reais você consegue, mas nos inteiros não, porque os inteiros a gente vai ter que pensar que os números decimais não fazem parte dele. Então, por exemplo, o menos 2 vai ser um número inteiro, o 4 vai ser um número inteiro, agora o 2,5 não. Então a gente está pensando na irredutibilidade no conjunto 2 inteiros, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esses dois exemplos, o 30 sobre 14, eu posso pensar o seguinte: quem vai ser o 30 sobre 14? O 30 sobre 14 nada mais é do que eu ter 2 vezes 15 e aqui embaixo 2 vezes 7. Beleza? Se eu tenho 2 vezes 15 e 2 vezes 7, quer dizer que aqui eu tenho o valor daquele A, que eu citei lá em cima, do B, e eles têm o mesmo C, que multiplicam pelo outro. Então o que eu posso fazer? Dividir 2 por 2. E aí eu chego à fração irredutível 15 sobre 7. Tudo bem? Aí aqui, por exemplo, o 150. Quem vem a ser o 150? O 150 a gente pode fazer que isso é 2 vezes 3 vezes 25. Ah, Thiago, como você sabe disso? A gente pode pensar o seguinte: eu venho aqui e pego 150. E aí eu vou fazer a fatoração desse valor. Como é que é a fatoração? A fatoração eu tenho que sempre dividir o valor que está à esquerda por um número primo, sendo em ordem crescente para a gente se organizar melhor. Então, aqui eu vou ter o 150. Então, 150, o primeiro primo que eu divide é 2. Então, isso vai dar 75. Por um teste básico, a gente sabe que se eu somar 7 com 5, os algarismos que formam o 75, isso dá 12. E que 12 é um múltiplo de 3. Logo, se o 12 é um múltiplo de 3, o que a gente pode falar? É que o 3 divide o 75. Então, se eu dividir 75 por 3, isso aqui vai dar 25. Aí a gente faz o teste de novo. A gente sabe que o 25 não é par, é um número ímpar, então o 2 não é um primo que o divida. O 25, se você somar os algarismos que compõem esse número, vai dar 2 mais 5, 7, que não é um múltiplo de 3. Assim, a gente sabe que o próximo número primo capaz de dividir esse elemento é 5. Por quê? Porque o número ímpar terminado com 5, ele é divisível pelo número primo 5. Então, a gente pega 25 por 5, isso vai sobrar 5, e aqui 5 também.
e aqui vai dar 1, fechou. Então, isso vai ser 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Já que isso é 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado, nós também temos que eu posso reescrever o 5 ao quadrado como 25, como eu já tinha feito anteriormente. E aí, embaixo, eu tenho 66. Aí, quem é o 66? 2 vezes 3 vezes 11. Se quiser fazer esse teste aqui, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui um C que multiplica esse termo e esse termo. Então, eu posso fazer a divisão entre eles. E aí, eu tenho 3 e um 3, eu posso fazer a divisão entre eles. Então, essa fração irredutível é 25 sobre 11, nos inteiros. Tudo bem? E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que você nunca corta o zero, né? Porque essa frase ela leva a alguns erros. Quando você fala assim, se tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, você pode cortar. Aí pensa comigo. Se eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, eu posso cortar, então eu vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E aí o número que sobra é 2 com 2, 22, dividido por 1, 22. Então, o aluno costuma fazer isso, e isso está errado. A gente tem que tomar cuidado com algumas frases, principalmente que nós falamos com os alunos quando eles estão ainda começando a estudar matemática, porque a gente pode levá-los a alguns erros, e esses erros eles carregam para a vida inteira. Então, o que realmente acontece quando você corta os zeros é que você tem aqui 2100, e você pode escrever 2100 como sendo 21 vezes 100. E aí, esse cara embaixo, ele tem um 100. Ah, Tiago, mas só tem o 100. Tudo bem, mas se 1 é o elemento neutro multiplicativo, vamos pensar então que eu tenho um 1 que está multiplicando esse 100 aqui de baixo. Então, recorre no mesmo que acontecia anteriormente. Então, eu posso dividir 100 por 100, a divisão vai dar 1 e 1, então isso vai ser 21 dividido por 1. Sendo que quando você divide qualquer número por 1, o resultado é esse número, ou seja, é o dividendo. Então, aqui também vai dar 21. Aqui embaixo nós temos o 350.000 dividido por 1.000. Então, como que eu posso reescrever esse valor? Eu posso reescrever como sendo 350 vezes 1.000. E isso fica dividido por 1 vezes 1.000. Então, mais uma vez, eu posso dividir o 1.000 por 1.000. E aí eu vou ter 350 dividido por 1. E isso vai dar 350. Então, por isso que a gente pode cortar alguns elementos, tá? Isso é chamado de lei do corte. Nessa lei do corte você pode cortar esses elementos em comum, né? Desde que exista esse múltiplo, tanto no numerador quanto no denominador. E aí você faz com que essa divisão dê 1. Logo, o que resta da sua fração torna essa fração uma fração irredutível, porque ela tem um numerador e denominador com um único divisor em comum, o próprio 1. E aí a gente pode finalizar a nossa operação. Esse tipo de truque ele é bem aceito para você poder reduzir os seus cálculos, né, e cada vez ser mais objetivo naquilo que você quer. Então, galera, é isso, tá? Espero que vocês estejam se cuidando aí. Lembre-se sempre de lavar as mãos. Teve que ir à rua por algum motivo, chegar em casa, tira sua roupa, vai tomar um banho, higieniza tudo aquilo que você usou, deixe seu calçado lá de fora, para que a gente possa vencer essa doença aí o mais breve possível e que a nossa vida possa voltar ao normal, tá bom? Bons estudos para vocês, que fiquem todos bem. Tchau, tchau.